gente vai estar vendo gráficos, mas num sentido prático da sua execução. Aqui o foco do gráfico não vai ser mais entender para que serve. Então, se você precisar saber e relembrar para que serve, volte lá. Recomendo que volte lá na aula do Excel sobre gráfico. E também tem aquela publicação que eu te mandei, que resume, né, sintetiza um pouco essas informações. Bom, vamos lá, então, trabalhando com gráfico dentro do Power BI. Ele tem uma interface um pouquinho diferente quando se trata de gráfico. Então, relembrando aqui, a gente mandou a nossa base de dados na última aula, onde eu tenho uma base de dados de transporte, então estou falando aqui de transportadora. Essa base de dados é uma base de dados que contém as informações de cliente, cidade e estado de origem, destino, as informações de coleta, né? Então a data que foi coletado, qual que é o prazo meu de entrega, valor, peso, frete, né, da minha mercadoria, dessa minha entrega, e o status, se ela foi entregue ou não, se ela precisa de escolta ou não, e essas informações mais categóricas. O que eu preciso agora? Traduzir isso em gráfico. Porque para mim fica muito ruim de pegar uma planilha dessa e começar a ler linha por linha. Nós temos aqui 5.500 linhas. Então fica algo confuso. Eu não consigo ler 5.500 linhas e tirar dali uma explicação. Então eu vou recuperar o meu gráfico para quê? Para sintetizar minhas informações. Enfim, trazer ali uma síntese das minhas informações, onde dali eu posso estar tirando uma análise mais eficiente, mais eficaz. Então, qual é a função do gráfico? Isso a gente já viu um pouco no Excel, mas agora no Power BI. O gráfico vai ser minha própria análise. Então, quando eu coloco o gráfico ali, eu já estou fazendo análise. Então, poxa, eu quero saber isso. Então, eu já estou trazendo ali uma análise. Então, quando eu insiro um gráfico dentro do Power BI, ele já está fazendo parte de um contexto de análise. Isso já acontecia no Excel, logicamente, mas aqui vai ser diferente. Por quê? Porque eu não tenho um gráfico. Desculpa. Vontade de espirrar e não espirra. Eu não tenho uma informação. Eu tenho agora um painel onde eu vou trazer várias informações que geralmente vão contar uma história. Então eu preciso apresentar um tema geral. Isso é muito importante. Os Power BI, os painéis que eu faço com o Power BI, ele vai ter que contar uma história. Contando essa história, ele vai me traçar uma linha de raciocínio. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de uma transportadora. Então eu vou fazer um Power BI, um dash falando sobre entrega. Depois eu posso fazer uma outra página ali embaixo falando sobre extravio, sobre perda, sobre outras informações. Mas geralmente nós vamos condensar em uma página um tema, né? Nós não vamos expandir, abrir essas informações para numa página a gente ter 3, 4, 5 temas. Então isso é uma coisa que a gente tem que fazer muito bem. Com uma base de dados eu posso extrair vários temas. Então eu não preciso de uma base de dados para cada página. Mas eu vou precisar de uma base de dados, pelo menos, para estar extraindo dali as minhas informações. Então, beleza. Onde que eu faço essa minha criação do visual? Aqui no canto, ó. Então aqui, nessa aba visualizações, é onde eu tenho todas as minhas informações, né? Então aqui é tudo que eu vou estar inserindo dentro do meu dash, dentro do meu relatório. Repare que eu já tenho aqui uma miniatura do meu gráfico. Isso aqui é diretamente para me ajudar e facilitar saber qual gráfico que eu quero estar adicionando ali, né? Então repare, quando eu posiciono o mouse, ele vai aparecer o nome, ó lá, barras.
E daí a gente vai relembrar lá daquela aula que a gente viu lá no Excel. O que é barra? Barra é uma coluna na horizontal. Então eu vou ter o gráfico de barra, eu vou ter o gráfico de coluna. Então repare, barras empilhadas, né? Então eu já tenho categorias aqui. O que seria essas barras empilhadas? Uma coluna, uma barra, pode ter mais de uma informação, né? Isso a gente já tinha trabalhado lá no Excel. Barras clusterizado. Aqui esse clusterizado, esse cluster que a gente está criando, ele seria o histograma. Lembra, quando termina uma coluna, começa a outra imediatamente, numa ideia de progressão. Uhum. Então a gente tem a coluna clusterizada, a gente tem barra 100% empilhada, ou seja, ao invés de fazer por valores, aqui ele está fazendo com base no percentual. Nós vamos ter linha, área empilhado, área com base no 100%. Isso tudo a gente já viu no Excel. Nós temos, olha aqui, gráfico de coluna e linha. Então aqui ele já está me trazendo a comparação e a união de dois gráficos. Coluna agrupado, né, ou clusterizado, e linha. Aí nós vamos ter, isso aqui é diferente no Power BI, que é o gráfico de faixa, que nós não temos lá no Excel. Nós vamos ter o gráfico de cascata, que esse a gente tem no Excel, gráfico de funil, de dispersão, pizza, rosca. Esse trip map nada mais é do que... Não me recordo como que o Excel chama, mas eu acho que ele chama de... Não me recordo, mas é aquele gráfico todo quadrado de pizza, né? Que a gente pode chamar de mapa de árvore, né? Ok, lembro. Nós vamos ter o mapa, e daí esse também é um diferencial interessante, porque a sua aplicação é muito fácil. Então nós temos o mapa coroplético, o mapa de formas, que a gente vai ver a aplicação de cada um deles. E a partir daqui para baixo já são outras informações. Então basicamente nós temos 6, 12, 18, 22 gráficos para estar utilizando. Então são 22 gráficos que a gente pode estar colocando em prática para fazer um painel, um relatório mais eficiente. Assim como no Excel, a gente vai começar pelo mais básico, que é um gráfico de coluna. Lembrando o que é um gráfico de coluna. Um gráfico de coluna nada mais é do que um gráfico comparativo. Então eu estou fazendo comparações entre determinada categoria, entre determinado produto, entre determinada informação. Vou adicionar esse gráfico aqui, ó. É empilhada, mas eu não preciso empilhar, né? É a mesma relação do Excel. O Excel não existe o termo coluna empilhada, existe só o termo coluna. Mas se eu coloco várias comparações, várias variáveis, ele acaba empilhando, né? Aqui no caso a gente não vai colocar. Então repare que esse daqui, ó, eu vou minimizar aqui para ficar um pouco mais visível. Repare que é assim, ó, a partir do momento que eu cliquei, ele já é adicionado aqui. Ele é adicionado em um local em branco aleatório. Tá? Como que eu faço para estar inserindo minhas variáveis nele? Então, aqui embaixo no campo visualizações, eu tenho o que necessita para se criar esse gráfico. Então, repare, para o gráfico de coluna, eu preciso de um eixo X, de um eixo Y, de uma legenda. Aí eu posso pôr múltiplos pequenos, dicas de ferramenta. Beleza. Preciso colocar tudo isso? Não, eu não preciso. Tá? E daí, conceitualmente, a gente vai pensar o que eu vou estar querendo criar. Ora, se eu tenho uma base de dados que me fala entregas, eu posso estar fazendo, então, uma soma do valor do frete, que o frete é o valor que a transportadora vai receber, então é a receita da transportadora. Então eu vou fazer a soma do valor do frete por estado destino, ou estado origem, né? Mas eu vou escolher o estado destino. Por quê? Eu vou conseguir observar qual estado eu tenho maior frete. Então qual estado me dá, me gera maior receita? É assim que eu vou estar descobrindo. E para isso, daí é fundamental, Evelésio, que antes da gente fazer qualquer tipo de dashboard, não é o caso aqui, né?
gente abra o Paint, que é a ferramenta de desenho do Excel. Pode usar qualquer outra, pode usar qualquer outra. Eu gosto de usar o Paint porque ele é simples, leve e ele é uma ferramenta livre. Por quê? Porque daí eu vou desenhar o meu dash. O que é isso? Aqui eu vou querer tal coisa. Aqui eu quero outra coisa. Aqui eu vou pôr filtro. Então a gente tem que ter um mapa, um guia do que vai ser o meu dash. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, eu tenho o meu gráfico. Um gráfico de coluna. Tá, como que vai ser então o meu gráfico? Ora, aqui no eixo Y, eu vou ter o meu dinheiro de arrecadação. No meu eixo X, eu vou ter o meu estado. Né? Então é muito bom ter esse planejamento. Porque daí eu consigo observar o que eu quero fazer, o que fica mais viável fazer, e quando eu venho para o Power BI eu consigo aplicar. Tá? Esse planejamento aqui é fundamental. Se a gente for criar de fato o nosso dash, eu vou começar por aqui. Tá? Beleza, então eu já sei que no meu eixo Y, porque é o meu eixo que mostra a evolução, quanto mais alta a minha coluna, maior o valor que aquele determinado comparativo está pertencendo. E o meu eixo X vai ser o meu valor, a minha categoria, a minha análise, né? Que vai ser o meu estado. Então é isso que eu vou fazer. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui então, na minha base de dados. Então repare aqui, ó, eu tenho a guia dados. Aqui está todas as minhas informações. Se eu clico na setinha, eu vejo coluna por coluna. E daí a gente vai fazer uma coisa que é muito próximo de algo que a gente chama de programação em bloco. Né? Não é uma programação em bloco, não é, mas a gente pode similar a isso. Né? Então, por exemplo, eu preciso que no meu eixo X esteja o estado destino. Eu posso aumentar aqui, tá? Se eu quiser. Então eu venho aqui, ó, estado destino. Como que eu adiciono ali? Eu simplesmente vou clicar e arrastar. E daí eu coloco aqui, ó, adicionar os campos de dados. Eu coloquei aqui, ele atualizou ali, ó. Não mostrou nada ainda. Por quê? Porque um gráfico de coluna eu preciso de duas informações. Né? Qual que é o meu eixo Y? Que é a minha altura, é a minha variável analisada. Vai ser o meu frete. Né? Porque eu quero saber a somatória do meu frete. E aqui, importantíssima nossa primeira aula, é quando a gente classificou as nossas variáveis. Por quê? Tá vendo esse símbolo de somatória? Esse símbolo de somatória aqui, ele só é possível porque lá na aula anterior, a gente classificou o frete como número decimal fixo. Então, o Power BI, ele entende que aquilo é um número e permite aquela função, aquela variável, aquela coluna, funções relativas a número, funções relativas a um cálculo. Né? Então, clico e arrasto aqui para o eixo Y. Ele já faz a atualização e olha só. Na alça aqui eu posso aumentar. E daí eu tenho, olha aqui, São Paulo, muito, tá lá, ó, se eu posicionar o mouse eu vejo, ó, 1.235.000. Depois é seguido de Pernambuco, que é muito mais baixo, 300.000. Seguido de perto de Rondônia, Bahia, Minas Gerais, Ceará e por aí vai. Então, repare só como que é fácil. Né? Eu fiz a base de dados, ajustei ela e sim, isso merece uma atenção. A gente aqui está trabalhando com poucas colunas, né? A gente poderia estar trabalhando com muitas colunas. Quando eu venho para fazer de fato, eu pego o gráfico e vou arrastando as informações que eu quero. E daí você pode me dizer o seguinte, ó, tá muito discrepante. São Paulo tá tão alto que eu nem tô vendo aqui Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, que eles estão muito baixo. Isso aqui me mostra que São Paulo é assim, São Paulo é muito bom, porque São Paulo tá me trazendo uma arrecadação absurda. Mas será que isso para análise é eficiente? Talvez sim, tá, Idalécio? Eu só tô criando perguntas que podem surgir mais para frente. Você sempre tem que se questionar se aquela análise que você está fazendo é eficiente, está transmitindo uma mensagem válida. Sempre. Você vai se questionar isso ao longo de toda a sua vida.
Quando você for fazer uma análise, um dash, questione. Isso vai ser importante? Isso que eu estou fazendo faz sentido? É necessário? Né? E daí você pode falar, não, talvez não. Eu acho que a soma para mim não é tão interessante. Por que não? Se eu usar a média, talvez seja um valor mais significativo para mim. Visto que eu posso vender para onde tem a maior média do meu frete. Se eu aumento a quantidade vendida, eu consigo obter até uma somatória maior. Então a gente começa a traçar hipóteses de análise. Né? Então eu venho aqui no meu eixo Y, vem ó, soma de frete, mas eu venho aqui na setinha. Ó, e repare o que eu tenho, olha só. Tem a soma, que é o que está, mas eu posso fazer a média, o mínimo, o máximo, contagem distinta, contagem normal. O que é isso? Vamos supor que nós estamos falando de uma lista de nomes. Contagem distinta, ele vai contar, ó, tem 20 nomes. Desculpa, contagem normal, ele vai contar, tem 20 nomes. O que é a contagem distinta? Vamos supor que, sei lá, Ana, João, Marcos, Mateus, Fábio, Assunção. Essas repetições de Ana e Mateus, ele não vai contar. Então, na contagem distinta, vamos supor que dê 15, não é mais 20. Então, ele vai contar uma única ocorrência de determinada informação. Eu posso fazer o desvio padrão, a variação e a mediana. E olha como que é fácil. A gente, lá em Dalessa, a gente aprendeu a fazer lá no Excel o desvio padrão. Né? A gente aprendeu a fazer a mediana. A gente aprendeu contar, a gente aprendeu o máximo. E aqui, basta eu clicar. Então, por exemplo, eu cliquei na média. Então agora eu não tenho mais informação do total, eu tenho informação da média. E olha como que já mudou meu cenário. Primeiro que São Paulo vem aqui quase para o final. Segundo que todos eles são quase iguais, muito parecidos. Ó, eu começo com Sergipe, Ceará, mas olha a diferença, ó, 534, 519, 516, 513, 505. Então já começa a ter uma análise diferente. Então, ó, então beleza, eu posso vender mais ou menos para qualquer estado que eu vou estar ganhando quase a mesma coisa. Eu estou saindo de R$600 para 320. Mato Grosso do Sul é pequeno, mas olha aqui, 470. Estou falando de uma... não é tão grande a diferença. Mas daí você pode falar, não, eu quero a mediana. A mediana já está melhor. Então a mediana sai de 574 para 300, para 251. Então, para mim, talvez seja mais interessante incentivar ali Sergipe. E daí a gente está traçando paralelos, tá? Aqui eu estou traçando só uma suposição para você ver o quão profundo a gente pode ir. Tá bom, Dalésio? O Power BI é isso, e é muito importante que você entenda que o Power BI é traçar suposições, buscar fazer mais e mais análises para a gente ter um resultado final interessante. Tá? Desvio padrão, né? Desvio padrão também é muito interessante. Então, o Mato Grosso do Sul tem o menor desvio padrão, também tinha menor média, menor mediana. Mas se ele tem um menor desvio padrão, ou seja, mais previsível, eu posso confiar mais no resultado do Mato Grosso do Sul do que no resultado do Sergipe, que tem um maior desvio. Então a gente tem todas essas análises que a gente pode tirar daqui. Tá? Vamos supor aqui, ó, contagem. Olha só, eu mando muito mais para São Paulo do que para os outros estados. Olha aqui o Sergipe. Apesar de Sergipe ter a maior média, é o estado que eu menos mando. Ó. Eu só mandei 8 fretes para lá. Em São Paulo eu mandei 2.547. Talvez eu tenha que incentivar mais Sergipe. E daí aqui, Dalessa, eu tô só mostrando. Mas na prática, quando a gente vê uma informação interessante, a gente faz o seguinte. Eu clico, Ctrl C, Ctrl V. Ó, eu duplico o meu gráfico. E daí aqui eu faço a substituição, ó. Quando eu olho para esses dois gráficos, eu falo, como assim? Se a mediana de Sergipe é maior, mas ele é o estado que eu menos mando, será que eu não consigo inverter essa lógica? E daí a gente começa a criar essas análises, tá? Alguma dúvida? Deixa eu ver. E como eu confuso, né? Porque esse primeiro gráfico, ele apresenta a média, não é? Esse que está mostrando aqui agora é a contagem. Sim, contagem, sim.
A contagem em Sergipe aqui é menor, mas quando inverte para querer achar a média, Isso, a Sergipe média apresenta. e a mediana, Sergipe vai para o primeiro. Né? Contagem, no caso, é literalmente uma contagem. Né? Então, eu estou contando quantas vezes aparece frete dentro de Sergipe. Né? Ok. A mediana, ele vai realizar o cálculo da mediana Ah, de todos os estados. de todos os estados. Ah, ok, E daí é ok. interessante, ó, se eu coloco, por exemplo, escolta. Escolta, lembrando que é sim ou não, né? Se eu ponho escolta aqui no eixo X, olha o que acontece. Ele está setorizando ainda mais. Então, ó, mediana do frete com base em duas variáveis. Daí, por exemplo, Bahia. Eu tenho aqui a mediana sem a escolta e com a escolta. E daí eu consigo observar. E daí olha Sergipe aqui como é que fica. Sergipe volta. Na verdade aqui ele coloca em ordem alfabética, porque eu tenho duas variáveis, tá? Mas ó, Sergipe ó, não é mais a maior mediana, porque eu tenho agora uma diferença entre com escolta e sem escolta. Então eu posso, mas daí a gente vai vendo mais lá pra frente, tá, Idolécio? Eu sei que muita informação e confunde às vezes. Mas eu Uhum. posso colocar várias variáveis aqui junto. Tá? Vou tirar aqui a escolta. Então, para tirar é só arrastar para cá. Ou clicar no X. Coloquei em legenda. O que legenda vai me fazer, por exemplo? Opa. Olha o que a legenda faz. E por isso coluna empilhada. Então, ó, beleza. Uhum. Sergipe tem a maior mediana. Mas agora eu tenho uma diferença e uma distinção entre com escolta. Então repare lá, ó, quando eu posiciono o mouse aparece ó, Estado, Sergipe, escoltas. Sim. Qual que é a mediana da escolta? 1240. Estado, Sergipe, escolta, não. Qual que é a mediana quando não tem escolta em Sergipe? 514. Então repare que agora eu tenho um empilhamento de informação. Estou trabalhando com duas variáveis em uma mesma coluna, não mais criando várias colunas. E isso tudo aqui é um diferencial perante o Excel. Primeiro, a facilidade de se criar um gráfico e se fazer as análises. Segundo, a adaptabilidade que você tem dentro do mesmo gráfico. Então, por exemplo, o que eu acabei de mostrar. Eu posso trabalhar com duas variáveis mostrando duas colunas, que é isso daqui. Ou eu posso trabalhar com duas variáveis em uma mesma coluna, que é isso daqui. Né? Qual que é o melhor? Aquilo que fica mais visível. Entende? Às vezes você tem que mostrar sempre, adaptar sempre a informação, Dalécio, para o leitor do seu dash. Então, quem que vai ler o seu dash? O que vai ficar mais fácil para ele? Daí você vai adaptar com base nele. Entendido? Entendi. Vou tirar aqui essa escolta. Posso fazer aqui no meu eixo Y. Se eu ponho mais uma coisa aqui no meu eixo Y, o que acontece? Vou pôr um peso aqui, ó. Vou pôr média. Olha só, se eu ponho mais um no meu eixo Y, acontece a mesma coisa, olha lá. Na mesma coluna ele me traz duas informações e aparece a legenda aqui em cima, tá? Eu tenho que lembrar que tem a legenda, ó. Azul claro, mediana de frete. Azul escuro, média do peso. Vamos pôr mediana aqui. E daí eu trago duas informações no mesmo gráfico. Beleza. O que é eficaz? O que eu tenho que fazer quando se trata de gráfico? Facilitar a compreensão. Esse é o objetivo principal de um gráfico. Ele precisa ser fácil de se observar, ele precisa transmitir uma informação e ele não pode ser tão carregado. Às vezes, Deleuze, eu vou poder colocar 5 informações no mesmo gráfico. Só que isso não fica tão visível, não fica tão natural a leitura. Eu preciso parar, pensar, analisar, estudar o gráfico só para entender um gráfico. Daí não é viável para a gente. Né? Ele precisa transmitir o máximo de informação possível, eu concordo, mas de uma forma natural e limpa. Ok? Certo.
Eu não vou entrar nos outros tipos de gráficos agora. Por quê? A gente vai fazer da mesma forma que eu fiz lá no Excel. Eu mostrei o gráfico de coluna e configurei o gráfico de coluna. Depois eu mostro os demais. Então vamos lá. Com o meu gráfico selecionado, eu vou clicar aqui, ó, nessa opção, ó, formatar seu visual. É um gráfico de coluna e um pincel, né? Quando eu clico aqui, eu tenho várias informações, que são as informações de formatação do meu gráfico, né? Você vai se lembrar, lá no Excel, que tinha uma guiazinha aqui no canto esquerdo, chamado elemento de gráfico. Aqui nós não temos o elemento de gráfico, nós temos formatar visual, ok? Por que formatar visual e não elemento de gráfico? Porque a gente vai ver mais pra frente que essa guia vai formatar mais do que só gráfico. Tabela, planilha, vai formatar cartão, indicador, vai formatar um monte de coisa. Então, beleza. Alguns não é novidade para você, então eu vou passar mais rápido. Outros que são novidades eu vou passar com mais cautela. Okay? Então vamos lá. Eixo X. Então, quando eu clico aqui em eixo X, olha só, eu estou fazendo a configuração do meu eixo X. Então, primeiro, configuração de fonte. Olha só. Posso mudar a fonte do meu gráfico. Vou pôr um Times. Ele mudou aqui embaixo. Ó. Vou pôr negrito, itálico, sublinhado. Geralmente a gente não vai fazer carregado. No máximo itálico. Tá? Aumenta o tamanho da fonte. Diminuo. O menor dele é 8. Menos que 8 não fica. Eu posso aumentar. E repare que ele já vai contornando as questões ali. Tá. Coloquei 11. Posso mudar a cor. Laranja. Não, eu quero preto mesmo. Não, preto fica muito. Eu quero um cinza. Essa formatação condicional a gente vai ver mais pra frente. Altura máxima. Então eu posso... Aqui a gente não teve... Altura máxima. Então eu configuro o quanto que eu posso ficar mais para cima. Ó. Repare um pouquinho da diferença, olha só. Então eu posso configurar isso para aparecer mais ou menos o meu texto, caso o meu texto seja muito grande. Se meu texto estiver pequeno, não tem diferença nenhuma. Ó. Nenhuma diferença. Né? Então essas são as configurações de fonte. Então estou trabalhando o texto do meu apenas exclusivo eixo X. Aí eu tenho o título. O título nada mais é do que aqui, ó, estado destino. Eu posso tirar ou colocar. Posso. Texto do título. Aqui está auto de automático, estado destino. Mas eu posso alterar. Eu posso colocar estado escolhido. Só para... Nossa. Só para mudar, né? Então lá, estado escolhido. Beleza, faz sentido? No caso aqui não. Posso pôr negrito, itálico, sublinhado também. Colocar as cores e tudo mais. Vou deixar sem o título, né? Porque da mesma forma que a gente vê lá no Excel, não precisa do título? Acho que não, né? Porque a gente pode colocar no título geral do gráfico a minha informação. Layout. Layout é a largura mínima da categoria. Então eu posso... largura, né? Então eu estou falando na horizontal, né? Então eu posso aumentar o tamanho da minha coluna ou reduzir o tamanho da minha coluna. Né? É interessante que quanto mais der para ficar visível todas as informações, melhor. Quando eu aumento muito, olha só, eu estou vendo poucos estados. Daí aparece uma barrinha aqui para eu ir para o lado. Né? Então quanto menos eu precisar fazer isso, melhor vai ser para minha leitura da informação. Ok? Ele vai ficar aberto isso aqui. Para eu fechar essas abinhas que eu abri aqui, eu tenho que vir aqui, ó, eixo X. Repare que eu posso fechar aqui, ó, valores, título, layout, né? Posso fechar. É como se fosse uma gaveta cheia de pastas. Abri a gaveta, abri uma pasta, peguei uma informação. Fechei a pasta, fechei a gaveta. Simplesmente isso. Eixo Y, exatamente a mesma coisa. Então eu tenho aqui, ó, valores, tenho o título também. Vou tirar o título.
mas eu tenho algumas especificidades. Então, primeiro, geralmente o eixo Y, geralmente, para não falar sempre, né, mas sempre, eu posso falar sempre sim. Sempre o eixo Y de um gráfico de coluna vai ser um valor numérico. Então, eu tenho aqui a faixa. Eu posso delimitar, Idaleste, uma faixa. A princípio aqui eu vou fazer uma delimitação manual, mas mais para frente a gente vai ver essa delimitação por meio de uma função. Tá? Então, por exemplo, olha, aqui está indo de 0 a 600. Ah, mas ó, o primeiro aqui é 250. Então eu quero que saia de 200 e vai até, beleza, aqui está automático. Ó. Mas não, eu quero que vai até 300. Loucura, né? Repare, todo mundo está extrapolando a minha guia. Porque eles são mais que 300, tá? Então eu quero 500. Alguns dois extrapolaram, o resto não. Né? Se eu deixo em branco, ele faz automático. Ok? Vantagens e desvantagens de se utilizar isso. Qual é a vantagem e a desvantagem? Pode ser, e daí teve aqui alguma informação, média. A média, acho que é a média mesmo. Não, desvio padrão. Vamos trabalhar com a média, então. A média está muito próxima, não tá? Fica muito difícil de eu ver a diferença de um e outro. Então, isso pode me ajudar. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu menor é 322. Vamos pôr aqui, ó, 300. E o meu maior, o maior não tem muito o que fazer, né? Ele vai ter que ficar em 600 mesmo. Nesse caso aqui, ó, olha aqui, dá para eu ver um pouquinho mais a diferença daqui. Aqui dá para eu ver uma diferença maior também. Aqui ainda está mínima, né? Porque a diferença é muito pouca. Mas eu consigo visualizar um pouquinho melhor dessas diferenças. Né? Nesse exemplo aqui, ainda ficou mais ou menos melhor, né? Mas eu poderia ter facilitado ainda mais. Em outros casos, em outros exemplos, eu poderia trazer essa redução de escala para um nível menor. Vamos imaginar, Idaleste, daí fica mais fácil, se eu estiver trabalhando com uma ideia de milhões. Eu estou trabalhando com milhões de valores. E a diferença de um para outro é milhares. Não faz sentido, eu não vou conseguir visualizar sem nenhum filtro. Então eu delimito um pouco a minha faixa e eu consigo visualizar a diferença dos milhares, certo? Uma outra coisa que pode me facilitar muito, colocar tudo em escala logarítmica. Então aqui ele vai pegar os valores e vai transformar numa escala logarítmica, com base no log, de fato. Essa escala vai fazer o seguinte, vai relativizar tudo e geralmente vai criar essa aproximação entre os valores, porque vai padronizar muita informação. Tá? Vou ser muito sincero, eu nunca uso. Na escala logarítmica a gente vai estar utilizando muito numa área mais probabilística da análise. Não imagino que não vai ser o nosso caso. Vou inverter o intervalo, daí fica algo interessante. Porque se eu estiver falando, por exemplo, de prejuízo, talvez fique melhor para eu ver o prejuízo se eu inverto. Não melhor no sentido de agora eu entendi o meu gráfico, mas melhor no sentido de trazer um significado para aquela informação. Poxa, se está negativo, eu estou caindo, por exemplo. Então isso para alguém que está analisando talvez seja interessante, bacana aí para fazer o estudo, ok? Alguma dúvida do eixo X e Y? Não, a princípio não. Eu vou colocar aqui uma legenda só para a gente trabalhar essa função aqui da legenda. Vou pôr escola mesmo. Então, a legenda. Primeiro que eu posso ativar e desativar, né? Mas se eu tenho duas cores, é bom eu deixar ela ativa, para eu saber o que está acontecendo. Depois eu posso posicionar ela. Então, superior esquerdo, ela está aqui, ó, superior esquerdo. Eu posso levar ela para quaisquer lugar, então superior central, inferior esquerdo. Uma coisa bacana, eu posso empilhá-la, então, superior direito empilhado, ou seja, uma categoria em cima da outra, né? Centralizado à direita, né? Centralizado à esquerda. O lugar que a gente mais costuma colocar é o centralizado à direita ou o superior direito empilhado, tá? Usa-se muito também o superior esquerdo.
né, que é aqui no cantinho. Mas aí mais para frente a gente vai ver que esse título aqui vai sair daqui e vai vir para o centro, né? Então são esses 3 lugares muito utilizados: superior esquerdo, superior direito empilhado e empilhado, centralizado à direita, ok? Mas assim, você vai colocar o que fica mais visível. Sempre, tudo que eu estou te falando em termos de formatação, Idalécio, é subjetivo. Quem vai definir é você. Você vai estar analisando com base no seu dado, com base no formato do gráfico, o que fica mais interessante de ser apresentado, né? Texto, então aqui uma formatação textual, mesma coisa que os demais. E o título, posso colocar título ou não, né, na minha legenda, ok? Certo, vou retirar aqui só para ficar mais limpo no meu gráfico. Múltiplos pequenos. O que é múltiplo pequeno? Múltiplo pequeno é uma coisa interessante. Eu vou adicionar aqui, ó, múltiplos pequenos. Olha o que acontece. Ele cria mais de um gráfico. Então, ele criou um gráfico para o não e um gráfico para o sim. Eu poderia ter criado até 4 gráficos. Vamos supor aqui status. Vamos ver quantos que vão criar. Olha lá, 4. E se eu descer, tem mais um aqui, ó. Então ele cria um gráfico para cada categoria, mas trabalhando a mesma ideia do destino e média frete. Então todos eles estão falando de média frete, todos eles estão falando de destino, só que agora eles têm um terceiro componente de análise individual, que é o status, né? Fica visível, eu particularmente não gosto. Definitivamente eu não gosto de múltiplos pequenos. Né? Porque fica muito gráficozinho ali, né? Geralmente eu gosto de estar trabalhando de uma outra forma. Mas se a ideia é você ser específico e detalhar melhor o que está acontecendo, talvez fique interessante, tá? Mas o que eu posso fazer dentro do múltiplos pequenos? Layout, ó. Então quantas linhas eu quero ter? Ó, tem 2 linhas, 2 colunas. Não, vou pôr uma coluna a mais aqui. Agora tá dando para ver tudo, ó. Todo preenchimento, então eu posso reduzir ou aumentar. Vou aumentar aqui bastante para você ver. Então, o aumentar, ele tá pondo uma margem aqui nessas bordas aqui. Então, ele põe uma margem na borda. Então fica assim. Vou retirar que a gente vai ver bem. Olha lá. Né? Então eu posso estar trabalhando com esses mínimos, múltiplos pequenos. Borda, colocar ou não colocar. No múltiplos pequenos eu acho que ela é fundamental. Né? Mas eu posso colocar um pouco a transparência, que ela vai deixar ficar um pouquinho mais clarinho. Né? Posso colocar outras informações de borda. Título, então basicamente é esse título, que eu também acho imprescindível quando se trata de múltiplo pequeno. E uma tela de fundo, que nada mais é do que colocar uma cor, né? Uma corzinha de fundo ali, para estar auxiliando na minha interpretação. Eu particularmente acho que fica confuso, mas é algo que pode se usar. Okay? Beleza, linhas de grade. Então linhas de grade nada mais é do que linhas de grade, né? Mas eu vou aumentar aqui, ó, vou colocar uma cor preta que a gente vai ver melhor, olha lá. Então são essas linhas guias que eu posso deixar ou não deixar. Nesse caso aqui eu só tenho a opção do horizontal, né? Então deixar ou não deixar. Posso deixar ele pontilhado, posso deixar ele sólido, posso aumentar a minha espessura, reduzir a minha espessura, né? Então eu posso estar criando todas, então ó, tracejado, vou aumentar aqui pra gente ver a diferença, e pontilhado, ele é mais bolinha mesmo, né? Então já estou falando de bolinhas, né? Não mais traços. Daí é você que vai definir se vai usar ou não, né? Vamos deixar. Controle deslizante, isso aqui é muito interessante. Talvez não nesse contexto aqui nosso, mas eu gosto de usar o controle deslizante quando se trata de uma análise de datas, tá? Então quando a gente for analisar lá no meu gráfico de linha, o controle deslizante é interessante, tá? Então vou ativar aqui o controle deslizante. Ele apareceu aqui no canto, ó. O que é esse controle deslizante? Ó, ele está no eixo Y.
posso pôr uma etiqueta de controle, então ele vai me dar informações, né, do meu panorama, então qual que é o escopo que eu estou assumindo. Dica de ferramenta, vou tirar aqui. Então, olha só, eu controlo o que eu vou ver, ó. Então eu quero ver isso daqui, ó, vamos supor. Olha como que já ficou muito visível uma informação que não era visível. Então, ó, vamos ver aqui de novo, ó. Então, ó, eu não consigo ver distinção aqui. Mas, ó, se eu minimizar isso aqui, e aqui também, olha como que agora eu estou vendo uma diferença grande, né? Então, eu começo a criar um outro gráfico. Por que é legal o controle deslizante? Porque ele não é fixo. E conforme eu estou falando, conforme eu estou apresentando meus resultados, eu posso estar oscilando ele, alternando essas informações, né? Essa dimensão do meu eixo Y, ok? Então, o controle deslizante é bem legal. Colunas. Então, eu posso estar colocando, né, todas as colunas, então, ó, todas as colunas serão pretas. Todas as colunas serão azuis. Ou eu posso falar o seguinte, ó, no Sergipe, eu quero que Sergipe seja laranja. Eu quero que São Paulo seja... vermelho não tem aqui, né? Eu tenho que vir mais cores, tá? Se eu vir mais cores, eu tenho as informações aqui de vermelho. Eu quero que seja vermelho. Então eu posso colocar um por um, ou eu posso mandar em todos e tá tudo certo, né? Vou colocar em todos aqui. Aqui legal, ele não resetou, né? Então vamos ver aqui, ó, Sergipe, azul e São Paulo. São Paulo, azul também. Posso colocar uma borda, né, aqui. Quando eu coloco São Paulo, tudo que eu fizer aqui, eu estou fazendo só para São Paulo, tá? Então tem que deixar todos. Então posso pôr uma borda, então repare, né, que é literalmente uma borda. Então com a borda, isso me possibilita, por exemplo, tirar esse centro aqui. Opa. E posso colocar, vou tirar a borda, posso alterar o layout. Então o layout nada mais é do que o espaço entre as categorias, né, que eu posso estar fazendo, daí ele vai reduzir ou aumentar o tamanho da minha coluna, ok? Faixa de opções. Então o que seria essa faixa de opção? Vou ativar aqui. É isso aqui, ó. Ativar aqui o controle deslizante para a gente dar uma olhada um pouco melhor. Então a faixa deslizante nada mais é do que uma transição entre uma informação e outra. Onde que isso aqui é útil? Isso aqui é útil nada mais, nada menos para uma análise mais temporal, né? Então, se eu tenho uma análise temporal onde eu estou falando de uma sequência, isso já fica legal. Porque é quase que uma junção de um gráfico de área com o gráfico de coluna, né? Daí a gente já vê como que o Power BI ele é mais flexível nessas análises que a gente faz. O rótulo de dado, né, que é aquilo que a gente já viu lá no Excel. Então, o rótulo de dado, eu tenho aqui, ó, as informações. Opa, deixa eu... Tenho as informações na íntegra, né? Então, qual o valor que de fato está ali. Eu deixo horizontal, posso girar, né, e deixar ele na vertical. Eu posso inverter, né, a informação, deixar ele empilhado. Empilhado aqui não ficou. Eu posso deixar ele em uma posição automática, então na extremidade interna. Aqui no caso ele sumiu, né? Mas ele estaria aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ele sumiu mesmo. Extremidade externa, inferior central. De novo ele está sumindo quando está indo para a coluna, algum bug que está acontecendo. E na base interna. Porque aqui é então ele está dando alguns bugs aqui nesse sentido. O título, eu posso colocar um título, só que não faz sentido, né? Mas posso pôr um título aqui, então todos aparecem média frete, né? Ou eu posso, por exemplo, personalizar, e daí eu posso colocar quaisquer tipo de informações que eu queira como título.
eu acho que polui muito. O valor, então eu posso deixar uma média frete, ou eu posso colocar uma outra informação. Então, não quero média não, eu vou querer a soma. Não sei, quero a soma, né? Ou eu posso pôr quaisquer informações aqui que eu queira estar colocando. Fazendo minha configuração de fonte normal. Detalhe, ele não está disponível, né? Tela de fundo, ele coloca um fundo ali, um fundo no meu texto mesmo. Eu posso estar adicionando para estar dando um reforço na minha informação. Então, por exemplo, aqui, eu coloco ali um azulzinho. E o layout, né? Que também é se eu múltipla linha ou uma linha só. Se eu centralizo à esquerda, se eu centralizo à direita. Então, qual é o tipo de alinhamento que eu faço? Então, a gente repara também que eu tenho mais informação nesse rótulo de dados. Plano de fundo de área, eu posso colocar uma imagem. Isso aqui é uma das coisas mais que eu nunca utilizei mesmo. Texto aqui. Coloca igual. Eu posso ajustar. Daí fica um post, né? Que, se eu ser muito sincero, nunca utilizei. Então posso retirar. E basicamente, em termos de visual, é isso. Alguma dúvida? Ficou muita informação? Ficou confuso? O que você me diz? Ficou muita informação. Mas ficou confuso? Muito confuso até não, porque com o que já vimos lá no Excel, sim, dá para É um tentar interligar. complemento, né? Você repara, né? Que é como se fosse o Sim. Power BI, um aprofundamento do que a gente viu no Excel. Uhum. Para a gente finalizar o gráfico e também, né? A gente suavizar isso, temos aqui a aba geral. O que nós temos em geral? Daí o geral parece que é muita coisa, mas é pouca coisa. Propriedades, então tamanho do meu texto, do meu gráfico. Ó, se eu reduzir aqui, ó, ele vai alterar aqui. Então o tamanho, a proporção dele. E isso só se eu estiver fazendo um trabalho muito, né? Eu posso bloquear as taxas. Então, se eu bloqueio a taxa, olha só, eu não posso mais desconfigurar a proporção dele. Então, ó, sempre vai ser esse retângulo aqui, sempre. Então, isso de bloquear a taxa é muito interessante quando eu finalizo o que eu estou fazendo. Minha posição também é uma coisa, mas não dá para medir muito, né? Que é a posição que ele está na minha aba. Isso não dá para a gente controlar tanto. Preenchimento, então é o quanto que ele vai para o canto, quanto que ele pode, né, ocupar esse canto aqui. Então, eu vou aumentar aqui bastante para você ver. Então, ó, ele não vai poder ocupar tanto mais ali o meu canto. A minha informação não vai ocupar tanto mais ali. Essas opções avançadas, né, a gente vai ver mais para frente, mas é uma relação de responsive mesmo. Então aqui agora o título, por padrão, ele vai fazer um acumulado de tudo, então a média de frete do estado destino. E é um título bem bacana, depender do nome da nossa planilha, mas a gente pode mudar. Então pode, ó, frete, estado, destino. Não quero tanta informação assim. Quero só isso aqui. É muito, vamos supor, para quem trabalha lá é óbvio que isso é uma média, porque o valor é baixo. Né? Eu centralizo, eu posso fazer as configurações padrões de fonte, por exemplo. Né? Posso pôr um subtítulo, né? Então o subtítulo ele vai ter essa mesma informação. Então eu posso colocar aqui. Parece que está com algum problema na minha visualização, não vejo nenhuma alteração aqui. Ele travou? Sim. Deixa eu desligar minha câmera. Não tá dando para ver agora? Não, continua a mesma imagem, sem nenhuma alteração. Não, mas deixa eu ver aqui. Você tá vendo meu mouse andar? Tenta mesmo movimentar ele? Não, não vejo ainda. Não? Não. O gráfico, eu tô alterando aqui a proporção do gráfico. Deve ter sido... O gráfico não mudou?
Não, não mudou. Agora sim, agora sim. Agora sim? Ah, tô parando aqui. Vou transmitir de novo. Quando você estiver vendo, você fala. Agora parou de partilhar. Eu tô tentando de novo transmitir. Ok. Quando estiver vendo aí, você me fala. Nada ainda? Ainda não começou a partilhar. Eu acho que tá com algum delay. Tá demorando pra chegar a informação aí, na verdade. Pra mim aqui tá tudo certo. Não tô compartilhando ainda aí? Não. É algum delay na informação mesmo, Idalécio. Que tá demorando pra chegar aí. Pelo que eu tô vendo aqui, tá normal. Bom, basicamente, você não tá vendo minha tela, né? Eu vejo a tua tela, mas da tua fotografia, não vejo o vídeo. Não, tá. Tá. Ó, eu ia finalizar essa parte do geral, mas essa parte do geral aqui é tranquilo, a gente pode finalizar na próxima aula, já que deu esse problema. Não sei o que aconteceu. Você não tá vendo o que eu tô compartilhando, né? Não, não. Agora sim, voltou a exibir. Ah, voltou? Mas você tá vendo eu mexer? Tenta movimentar o mouse? Nada, né? Não. Eu já tô mexendo já. Eu acho que deu algum delay mesmo da informação demorar pra chegar aí. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu cancelar aqui a apresentação. Faltam só duas informações só. Na próxima aula, eu recapitulo, começo a partir dessas informações e a gente passa para os demais gráficos, que nem daria tempo de fazer hoje mesmo. Pode ser? Pode ser sim. Então eu já vou tentar mandar para o YouTube esse vídeo, te aviso quando der certo. O outro vídeo eu vou tentar fazer aquilo que eu te falei pelo Google Drive, mas antes, Dalessa, eu queria só confirmar se tirando essa coluna do CPF vai dar certo, tá? Só para eu Tá. saber. Pedi também, mandei uma contestação lá pro YouTube para ver se eles voltam atrás na decisão e daí a gente vai conversando então. Beleza? Beleza, sem problemas. Ó, obrigado então, Dalessa. Até mais. Tem mais ver, boa continuação. Uma pena não ter dado pra finalizar isso aqui.